A cena é quase surrealista, mas no México do segundo andar da transformação, o surreal se tornou nosso pão de cada dia. Não foi numa coletiva matinal, nem em comunicado da Secretaria de Governo, nem em relatório de uma promotoria que parece mais escritório de relações públicas do que órgão de justiça. A mensagem que abalou o início de 2026 veio de um empresário. E aí, querido público culto, conhecedor, a verdadeira tragédia nacional está em um empresário como Ricardo Salinas Pliego precisar vir a público destacar a importância da vida, a urgência de prender criminosos e a proteção do futuro dos nossos netos. Não estamos diante de um chilique de rico, como querem nos fazer acreditar os porta-vozes do regime, estamos diante da evidência física de um vazio de poder. Vivemos o colapso da função essencial do Estado, assegurar que você estará vivo amanhã. A quarta transformação chegou com o punho erguido, prometendo recuperar o comando do Estado 7 anos depois. A realidade não se encaixa no roteiro do palácio. O México não está mais em paz, está mais fragmentado, mais ensanguentado e, acima de tudo, mais abandonado. O governo não explica nem controla mais, e quando o poder abdica, o soberano se isola em seu palácio contando histórias de outros tempos? Alguém precisa ocupar esse espaço, nem que seja para dizer o óbvio: a vida é nosso bem mais precioso. Vamos falar sobre o que incomoda. Salinas Pliego tocou na ferida do que ele define como a ideologia que afundou o México, a tríade da inveja, do ressentimento e do despojo. Enquanto o discurso oficial se enche falando de justiça social, o que vemos na prática é uma caça às bruxas contra o sucesso. Não se busca que o pobre suba, se busca que quem gera riqueza peça desculpas por isso. É a ideologia dos esquerdistas, como diz o empresário, que preferem um país pobre e alinhado a um país próspero e independente. O modelo da 4T não cria riqueza, apenas a aponta, estigmatiza e pune. E quando os números não fecham, porque a economia é teimosa e não entende de lealdades cegas. A culpa é sempre dos mesmos de sempre. A mídia, os empresários, os críticos, nunca do modelo, nunca da incapacidade. O que o empresário nos revela é uma verdade brutal. A 4T prefere perder o país a perder a narrativa. O silêncio diante dos massacres e dos territórios perdidos para o crime não é omissão, é estratégia. Reconhecer o fracasso na segurança implicaria aceitar que sua superioridade moral era apenas um slogan de campanha. Por isso se calam, por isso quando Salinas fala, eles rasgam as vestes, porque o espelho lhes devolve uma imagem que não conseguem suportar. O trecho mais comovente dessa mensagem são as palavras aos jovens do México. Não desistam, diz Salinas a eles. Por que alguém precisa dizer isso a eles? Porque eles foram abandonados? A 4T prometeu o céu para eles e entregou propaganda, deu bolsas que mal dão para sobreviver, mas tirou a segurança de poder andar pelas suas ruas. Hoje, um jovem mexicano vive em um país onde ter talento não é suficiente para progredir e onde sentir medo é a nova normalidade. Discursam sobre um futuro brilhante, mas eles acabam na informalidade e em um ambiente dominado pelo crime organizado, principal empregador. Em muitas regiões do país, a aspiração foi trocada pelo clientelismo e o esforço foi substituído pela lealdade à cor do partido. Estamos entrando em 2026 sem um caminho claro? A presidente pede tempo, mas tempo é um luxo que as famílias dos milhares de desaparecidos e assassinados já não têm. O governo decidiu não confrontar o crime, mas sim explicá-lo e justificá-lo, enquanto os criminosos continuam falando o único idioma que conhecem, o das armas. No final do dia, a pergunta não é se gostamos ou não de um empresário, a pergunta é por quê? Após 7 anos de um projeto que prometia ser histórico, o Estado ainda não garante nossa vida? Não estamos aqui para defender ninguém. Estamos aqui para documentar o presente, e o presente nos mostra que quando a ideologia pesa mais do que a realidade, o país paga o preço com sangue. A mensagem de Salinas Pliego é controversa, mas reflete um sistema em falha. O México não precisa de mais silêncio, precisa de memória, precisa de cidadãos que não engulam a história inteira.
e que entendam que a luta atual é entre aqueles que defendem a vida, a propriedade e a liberdade e aqueles que apostam no controle total através do medo e do ressentimento. Concluindo, os dados não devem ser manipulados. O poder deve ser enfrentado, porque no México de 2026 a verdade se tornou o ato de rebeldia mais perigoso e necessário. Não vamos ceder à razão. No final, ela sempre encontra seu caminho entre o mato da mentira oficial. Aqui está a mensagem completa de Ricardo Salinas Pliego. Olá! Pois encerramos mais um ano e, como sempre nessa época, fazemos uma pausa para refletir. Como foi o nosso ano e qual é o panorama para frente? Não é verdade? Quero compartilhar com vocês que justamente nesses dias, na véspera de Natal, estive visitando meus pais. Ambos estão vivos, felizmente. Meu pai tem 93 anos e minha mãe 90. E conversando com eles lá em Acapulco, onde vivem aposentados, fiquei pensando em tudo o que eles viveram ao longo de suas vidas. E todos os desafios que enfrentaram. E sabem de uma coisa? Apesar de tudo, vale a pena. A vida é a coisa mais preciosa que temos e por isso precisamos cuidar dela. Por isso temos que garantir que os criminosos violentos que cometem homicídios, assassinatos, temos que garantir que esses caras estejam bem presos, para que nossas vidas, as suas, as dos seus filhos, seus netos tenham futuro. A vida é o mais sagrado. E nesse sentido estamos celebrando a vida, que completamos mais um ano de vida e que vamos cheios de otimismo em direção ao futuro. Amém? E também refletindo sobre a questão dos meus pais já idosos, todos os problemas que eles superaram ao longo de suas vidas e de sua vida em casal. Construir uma família bonita, apesar de terem perdido 3 filhas, é isso mesmo. Só restamos 3 e meus pais ainda estão vivos. E passamos por um pouco de tudo. Agora estamos tendo muito sucesso, estamos indo bem, os negócios têm sido bons e sabem o que isso significa? Que atendemos os clientes como deve ser e por isso eles voltam para nós. Por isso vão à Electra, usam o Banco Azteca, compram a Total Play, Lojas Netos e Motos Itálica. Nós, nos negócios do grupo, fazemos muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor e é isso que gera a prosperidade. Sabe, muitos empresários falam que é necessário investir e criar empregos, e sim, porque isso é um meio, mas o objetivo do empresário é criar um benefício para os consumidores. Viu? Para que vocês estejam melhor, para que todos nós estejamos melhor. O investimento e o emprego são custos que precisam ser assumidos para conseguir oferecer esses benefícios. Eu digo a todos vocês, especialmente aos jovens deste país, não desistam. Apesar de todos os problemas, é preciso seguir em frente. E se eu me envolvi em toda essa questão da política, acreditem, é porque vejo o que está certo e o que está errado. Do lado dos canhotos, o que está errado é a inveja, isso não nos leva a nada. Está errado o ressentimento, também não nos leva a nada. Está errado tirar dos outros, muito errado os canhotos. E por outro lado, os que temos a razão e o direito. Do nosso lado, estamos a favor da vida, da propriedade e da liberdade. E isso gera inovação, concorrência e prosperidade para todos. É muito simples, vocês têm que escolher de que lado querem estar, do bem ou do mal. Essa é a luta que temos hoje em dia no México e está difícil. Mas sabem que não vamos desistir, vamos continuar lutando porque temos o bem do nosso lado. Então, a todos vocês, pessoas de bem, pessoas que trabalham, que se levantam todas as manhãs, que se esforçam para seguir em frente, não desistam.
Somos mais, somos muitos e não vão nos dobrar. Para o ano de 2026, vamos começar com uma ótima atitude e com muito esforço para poder superar todos os obstáculos que os canhotos colocarem em nosso caminho. Porque a razão e a verdade estão conosco. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!